ser Paulo. Seria ser Paulo. Fala, gente boa do futebol goiano, aquele abraço a todos vocês, em especial para você rubro-negro, que aguarda que hoje o Atlético possa quebrar esse jejum de vitórias dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético numa sequência de empates incrível. 6 jogos, o Atlético perdeu o primeiro lá atrás para o Guarani, depois empatou 5 vezes. E hoje o Atlético enfrenta o Operário de Ponta Grossa, né, lá no interior do Paraná. Jogo difícil contra uma equipe que tem bons números como mandante, time muito forte dentro de casa, e o Atlético precisa sair dessa sequência, até porque, no meu entender, o Atlético não suporta mais 2 rodadas sem vencer. Talvez nessa rodada, se o Atlético não vencer, ele ainda se mantém no G4. Mas por mais 2 rodadas é uma situação muito difícil de se acontecer. Então o Atlético precisa reagir. Faltam apenas 7 partidas para terminar a Série B de 2019. O Atlético, que teve essa vaga na mão, agora colocou ela em disputa, graças a este baixo desempenho, essa baixa pontuação nessas últimas 6 rodadas. Mas temos que ressaltar, o Atlético ainda está dentro do G4, e isso vale muito. Então o Atlético precisa valorizar muito essa condição dele de estar dentro do G4 e conseguir voltar a vencer para chegar ao acesso, né, que é aquilo que o Atlético e o atleticano tanto almejam, até porque isso tem uma importância muito grande na vida do clube. Uma importância esportiva, né, porque um time está subindo, e uma importância financeira também. Então o Atlético, esse jogo de hoje não é um jogo qualquer. O Operário ainda mantém aquele sonho de chegar à Série A, um time que veio galgando acessos, né, da Série D para a Série C, da Série C para a Série B. Agora até fala em acesso para a Série A, mas a possibilidade do Operário, no meu modo de ver, é muito pequena. Até porque restando 7 jogos, o Operário é nono colocado com 44 pontos. Precisaria vencer em torno de 6 das 7 partidas para conseguir o acesso. Então é uma situação muito difícil. O Atlético tem uma oportunidade mais clara de conseguir este acesso, mas precisa voltar a vencer dentro da Série B. Penso que o Atlético, até mais do que a questão técnica neste momento, está pesando ao lado psicológico. O Atlético até consegue sair na frente nos jogos, mas no momento final, ali no desfecho do jogo, o Atlético tem cedido empate aos adversários. E isso, para mim, deve ser muito... Primeiro, que o time já está entrando nesse temor, né? Criou-se um fantasma. E segundo, que o Atlético precisa redobrar a sua atenção nestes momentos. Você toma o Atlético, eu citei em outros vídeos aqui no canal, em 7 oportunidades o Atlético saiu na frente do placar e não conseguiu sair com a vitória. Na maioria delas, cedendo o empate nos minutos finais. O Atlético também perdeu aquele jogo para o CRB nos minutos finais. Então o Atlético precisa redobrar a sua concentração, né, manter-se organizado nesta reta final do jogo. Até porque no futebol uma riqueza é sair na frente do placar. Esse futebol hoje de poucos gols, de muita intensidade, de muita marcação, quem sai na frente normalmente tem uma grande vantagem, uma grande possibilidade para vencer o jogo. E o Atlético já tem conseguido fazer isso, que é o mais difícil, mas depois não tem conseguido administrar e fazer essa vantagem prevalecer no resultado final. Eu sempre gosto de falar da história do jogo. Atlético e Operário têm apenas um jogo disputado, que foi aquele do primeiro turno aqui no estádio Antônio Ascioli. O Atlético saiu perdendo por 2-0 e no segundo tempo conseguiu uma vantagem, né, uma virada fantástica, ganhando por 4-2. Aquele foi o único confronto entre as duas equipes ao longo da história. Para o jogo de hoje, o técnico Eduardo Barroca faz apenas uma modificação na equipe
Gilvan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não enfrentou o América Mineiro e hoje ele vai jogar no lugar do Lucas Rocha. Então o Atlético vai a campo ali com Kozlinski, Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas. No meio campo, o Natan, o Moacir e o Jorginho, Mike, Pedro Raul e Ailon. Acho que o Atlético está bem escalado. O Mateuzinho tem sido muito cobrado, né, a presença no time, inclusive por mim. É um jogador que não vem correspondendo também quando entra nos jogos. E ele também está suspenso, não pode participar desse jogo. Então, para mim, o Atlético está bem escalado. A questão do Atlético não é a organização tática. A questão do Atlético não é a escalação, né? A questão do Atlético é conseguir, quando sair na frente, depois jogar com este resultado a seu favor e não sofrer tanto nos minutos finais dos jogos. Do outro lado você tem o Operário. Vou passar aqui para vocês a escalação do técnico Gerson Guzmão. O Operário deve jogar aí com Rodrigo Viana, Mailton, bom lateral direito, e o Atlético deve tomar cuidado com as investidas dele. Alisson, Edson Borges e Peixoto, Julinho, uma dúvida ali na lateral esquerda. Jardel, que também é bom volante. Índio e Marcelo, gosto também do Marcelo, um bom jogador, faz parte dessa evolução do Operário nos últimos anos. Felipe Augusto, o atacante mais perigoso do Operário. O Lucas Batatinha e uma dúvida tríplice do outro homem de lado entre o Cléo Silva, o William e o Cleiton. O que o Operário tem como característica de jogo? Primeiro que é um time que marca muito duro e é uma equipe que dentro de casa é muito corajosa. Ela pressiona o adversário, trabalha muito o jogo aéreo, faz muitas aquelas jogadas pro pivô. Então faz-se um pivô, força muito esse jogo, faz um jogo muito intenso, muito duro contra o adversário, não deixa o adversário respirar. Então é este o Operário que o Atlético vai enfrentar nessa noite lá no estádio Germano Krieger. Então o Atlético, que já enfrentou outros adversários com essa característica, precisa se precaver, né, para esse tipo de jogo. Muitas bolas na área, arremates ali da entrada da área também. Então o Operário tem essa característica de um jogo mais forte, não é muito técnico, mas é de muita força. E o Atlético vai ter que tentar sair-se disso, de se desvencilhar dessas características do Operário, justamente com a qualidade, colocando a bola no chão, não sofrendo pressão, que o Operário vai tentar fazer uma pressão. Então, para mim, o Atlético pode jogar dentro das suas características. E mais desesperado do que o Atlético está por uma vitória está o Operário, porque o Atlético está dentro do G4. O Operário tem que ganhar 6 de 7 para chegar à Série A. Então é um time que empate resolve muito pouco. Para o Atlético também agora resolve muito pouco. Só que o Atlético tem essa possibilidade de jogar no desespero do Operário. Tomara que o Atlético consiga se aproveitar-se disso, né? Aproveitar-se desse desespero do Operário e aí construir uma vitória lá no Germano Krieger, fato que não é fácil, né? O Operário tem números muito positivos aqui dentro de casa, vou até trazer eles aqui para vocês, para a gente ter uma noção desta campanha do Operário dentro da Série B. O Operário, ele é o quarto melhor mandante, fez 32 pontos jogando dentro de casa em 15 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Operário já foi o melhor mandante, para você ter uma ideia, mas agora é o quarto, né, atrás de Bragantino, Coritiba e Sport. O Operário é o adversário do Atlético nesta noite. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês, boa sorte ao Dragão. Eu vou comentar esse jogo pela rádio Bandeirantes 820. Tomara que desta vez o Atlético consiga conquistar 3 pontos nesta Série B do Campeonato Brasileiro, até para que o Dragão arranque nessa reta final para chegar ao acesso tão almejado. Aquele alô para a galera do soudragão.com, site parceiro aqui do canal. Ótima semana a todos.